Bom, gente, a nossa sessão agora é uma sessão bem interessante. A gente vai falar sobre empresas e propósito. E, para isso, a gente convidou, então, a Juliana Azevedo, que está aqui do meu lado. A Juliana é presidente da Procter & Gamble aqui no Brasil. Vocês têm toda a bio deles nesse documento. Então, para a gente economizar nosso tempo, eu sugiro que vocês leiam para conhecer a trajetória deles, mas a gente queria reservar tempo para as falas no final. Aqui do meu lado está o Matthew. Matthew cuida de estratégia na Century. E o Rui, que hoje é responsável pelo Great Place to Work aqui no Brasil. E com essa apresentação informal, eu queria começar trazendo para vocês algumas coisas que a gente estava até discutindo antes agora da sessão, que são... hoje cedo alguém comentou sobre a pesquisa da Edelman, e tem um dado lá que me chamou muito a atenção sobre tanto América Latina, mais Brasil, que as pessoas olham para as empresas e querem que as empresas invistam e se envolvam com causas, e que essas causas não precisam necessariamente ter relação com o negócio dessas empresas. A maioria das pessoas, inclusive, desejaria que as empresas estivessem envolvidas com causas para além dos seus negócios. Então, esse é um dado que eu acho que está permeando aqui a nossa conversa. E a gente tem um painel interessante, porque o Rui vai trazer para a gente uma visão mais panorâmica do que ele tem visto de várias empresas, Brasil e América Latina. E depois a gente tem duas empresas que vão falar concretamente como é viver isso, como é experimentar isso e como é liderar isso dentro das empresas. Com isso, eu queria passar, a gente combinou também de inverter bastante a lógica do painel, diferente do que está aí. A gente vai começar com o Rui, justamente para ele abrir, trazendo esse panorama. Depois, a gente vai ter a Accenture e, por fim, as mulheres. Tá bom? Rui, com você. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado, é um prazer estar aqui nessa discussão aqui tão relevante, né? Olha, indo direto ao ponto, né? O que eu acho que está em discussão, ou qual é o pensamento que a gente tem que ter? E a atuação que a gente tem, né, que o Great Place to Work tem junto às empresas, né, de fazer provocações o tempo todo, né? Então, como é que a gente sai da nossa visão cotidiana de curto prazo e começa a ter uma visão de médio e longo prazo? Como é que a gente sai da visão de pensar só no resultado do meu negócio, da minha área ou da minha empresa, e penso na comunidade como um todo, penso na economia como um todo, penso no planeta? Acho que esse é o grande desafio. O que a gente usa para fazer essa discussão? Acho que não pode ser... Não é que não pode ser. A gente não usa um debate ideológico, a gente não usa argumentos políticos ou religiosos, mas a gente usa a linguagem de negócios, que a gente é o meio que a gente está. Então, a gente usa dados de pesquisa e números para demonstrar que esse pensamento que eu estou falando, visão do todo e visão de médio e longo prazo, é sempre melhor do que a visão específica com o resultado de curto prazo. Ou seja, a visão de curto prazo, ela pensa o seguinte: bom, para eu ganhar mais, o outro tem que ganhar menos. Para a minha empresa ter mais lucro, como a folha de pagamento é o item mais pesado, eu tenho que pagar menos aos funcionários. Essa é a visão imediata, né? O pensamento que a gente desenvolve é o contrário. Na hora que você trabalha todas as partes envolvidas em conjunto, o resultado é maior, o bolo é maior e você vai dividir mais. Só que a gente usa, de novo, dados concretos, dados reais para mostrar isso. A melhor maneira de começar a fazer isso é olhando dentro de casa, pensando nos colaboradores, pensando nos funcionários. E aí eu queria fazer um exercício com vocês aqui agora. Primeiro eu quero dar um dado, depois fazer um exercício. Bom, as pesquisas que a gente faz no mundo todo, né, há mais de 30 anos, têm o objetivo de estimular as empresas a pensarem mais nos colaboradores, pensarem mais no ambiente de trabalho, né, criar um ambiente de confiança, um ambiente de diversidade.
Então, a gente faz uma pesquisa a partir de uma média 70, ou seja, resposta dos colaboradores falando sobre a empresa, sobre a gestão, sobre... A partir de 70, a gente fala, legal, você é uma boa empresa. Né? Pode não ser excelente, mas você é uma boa empresa, está aqui, vou te dar um selinho do Great Place dizendo que você está certificado. Média 70, tá? Então, fique com esse número na cabeça. Exercício. Pensem no valor, não precisa falar, pensem no valor da folha de pagamento das organizações de vocês. Tá? Mentaliza esse número. Normalmente é um número grande, certo? Então vai ser 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, não sei. Pensa nesse número. Pergunta, quantos % disso vocês pagaram o mês passado? 100%, né? Está lá, tem uma lista de funcionários, você pagou 100%. Tá certo? E no mês anterior, às vezes até um pouco mais, não tem hora extra, tem não sei o quê. Olha que interessante. Você pagou 100% da folha e estou te dizendo que a partir de 70% de engajamento é um bom número. Deu para perceber o gap que tem aí? E não tem nada de errado, tá? 70% das pessoas falaram, legal, eu gosto de estar aqui, 30% não está tão aí com você. E não tem nada de errado, por quê? Você comprou 8 horas de trabalho dessas pessoas, elas te deram as 8 horas de trabalho. A diferença é que esses 70% deram algo a mais. Eles estão dedicados, eles estão comprometidos. Se o cliente está com problema, ele não vai deixar o cliente na mão. Aqueles 30%, na hora que deu as 8 horas de trabalho, ele está no direito de largar a caneta e ir embora. Estou exagerando um pouco, né, mas só para ficar claro o meu raciocínio. Então, por isso que a melhor maneira de começar esse debate é dentro de casa, melhorando esse indicador de 70 para 100. Ou seja, você já tem dentro da sua casa um recurso que você está utilizando mal. E óbvio que eu não vou propor, né, que vocês saiam daqui agora chicoteando todo mundo, você descobriu que só 70% das pessoas estão dedicadas. Não é isso. Eles estão cumprindo o contrato de trabalho, só que eles não estão com a alma lá, eles não estão com o coração. Então, como que a gente transforma essa situação? Né, tem várias formas, eu vou falar algumas delas com alguns exemplos rápidos. Primeiro, né, o que a Gabi acabou de falar sobre propósito. Quer dizer, se você não tem na tua organização uma alma, né, que congrega as pessoas, um propósito que engaja as pessoas, você já está perdendo um monte de coisas aí. Por exemplo, o Laboratório Sabin, né, que é uma das empresas melhores para trabalhar no Brasil, tem lá um propósito muito legal. É inspirar pessoas a cuidar de outras pessoas. Então, o tempo todo, né, está no DNA das pessoas ter essa cultura. Então, você chega lá no laboratório para fazer um exame, tem gente tocando violão para você, né, tem gente servindo cafezinho, tem sempre algo a mais que está acontecendo lá dentro, porque as pessoas criaram isso, não é porque alguém mandou fazer isso. Né? A Movile, que é uma, né, dona da iFood, uma das startups aí brasileiras crescendo, quando o colaborador entra, ele tem um painel que ele coloca o sonho de vida dele na parede. Aquilo lá fica né, sendo acompanhado por todo mundo o tempo todo. Sonho de vida, não precisa ser profissional. Outra maneira de você trabalhar isso, diversidade. Né, organizações que não têm diversidade, não têm inclusão, óbvio que elas são muito menos inovadoras. Óbvio que elas têm muito mais dificuldade de enfrentar os desafios que a revolução digital está colocando. E aí vou dar um exemplo que eu contei agora para a Gabi. A Alcoa é uma empresa, né, muito técnica, que tem muito engenheiro, uma empresa muito masculina. Né? Anos atrás, eles começaram o trabalho para ter mais mulheres na empresa. Agora, não adianta você só abrir a vaga para engenheira, porque não tem nem candidata. Sabe o que eles fazem? Eles vão em escola do 2º grau, estimular as alunas a prestarem vestibular de engenharia, para depois de 5 anos ter mais candidatos para entrar na empresa. Eles envolvem não só as alunas, mas as famílias das alunas. Porque a menina, né, chega em casa e fala que vai fazer engenharia, o pai e a mãe dela falam para ela não fazer, que é uma profissão de homem. Então, eles envolvem nessa conversa as famílias. Olha uma maneira de interferir, né, de transformar o ambiente, não só dentro da empresa. Né, que acho que é o conceito que a United Way trabalha muito da questão da comunidade.
Outros exemplos. Você quer, né, melhorar esse teu ambiente interno, envolva as famílias dos teus colaboradores. A Monsanto, que agora virou Bayer, quando quer reconhecer um colaborador, ela manda uma cartinha para a casa do funcionário, né, dando parabéns por aquela ação que ele fez, só que ela fala assim, a carta não vai em nome do funcionário, vai em nome da família, da esposa, do marido, do pai, da mãe, dizendo, olha, quando, né, a pessoa chegar em casa, eu quero que vocês cumprimentem, né, o seu marido, a sua esposa, seu pai, em nome da nossa empresa. Né, vai lá, você chega em casa, teu filho que vai te abraçar, te dando os parabéns. E ainda eles fazem um negócio legal, falam, está aqui um voucher para vocês irem celebrar numa pizzaria essa. Tem empresa que acha que o prêmio legal é dar um jantar com o chefe, né? Cuidado, tá? Prêmio ou é castigo, né? Pô, tem que aguentar o cara o dia inteiro e ainda vou celebrar com o cara, né? Empresas que envolvem os fornecedores nesse processo. Pô, eu quero que a minha empresa seja um excelente lugar para trabalhar, mas eu quero que todos os meus fornecedores estejam engajados nesse propósito também. Né? Tem empresa que a gente cria um prêmio específico para ela dar para o fornecedor dela, se ela virar um excelente lugar para trabalhar, porque ela acredita que vai ser melhor para ela também. Vai ser ótimo para a empresa e vai ser ótimo para, né, ela como cliente. Envolvimento de comunidade. E&M é uma pequena empresa de instalações industriais na periferia de Fortaleza. A gente foi lá visitar outro dia, né, o nosso consultor entrou lá, não tinha porteiro, não tinha segurança, não tinha recepcionista, né, ele ficou meio espantado para a periferia de Fortaleza, imagina o perigo, e tinha um pessoal jogando bola numa quadra de esportes. Não, o consultor chegou e falou, olha, queria falar que, sei lá, está com algum problema, não tinha porteiro, não tinha recepcionista. Falei, não, aqui é assim mesmo, não tem nada. Inclusive, aquela quadra que você viu lá com o pessoal jogando bola, quem usa é a comunidade. Está aqui dentro da empresa, é a comunidade que utiliza a quadra e eles que defendem para a gente. Porque é um benefício que a gente colocou para toda a comunidade, não só para os nossos colaboradores. Tá? Então, estou dando alguns exemplos muito rápidos, né, de como você envolve todos os seus stakeholders no processo de melhoria do teu ambiente interno, com grande impacto para fora e para a sociedade. Tá? Depois tem outros exemplos que a gente pode falar no debate. Obrigado aí, pessoal. Obrigada, Rui. Acho que foi uma boa abertura para a gente mergulhar no tema e se inspirar. E antes de passar para vocês dois, então, que vão contar dos casos que vocês têm vivenciado, a gente tem visto a apresentação de empresas com propósito como talvez uma quarta onda, uma quarta geração de investimento social dentro das empresas, de investimento social privado. Talvez a gente vê e lê sobre uma forma mais poderosa, mais potente, talvez mais transformadora de investimento social privado do que a gente viveu nos últimos anos, começando por uma filantropia, mais assistencialista, depois um pouco mais focado em resultados, depois de uma forma mais integrada dentro da empresa, alinhada a seus negócios, e agora empresas com propósito sendo apresentada como uma forma realmente que mais focada em valores, em propósito e, portanto, mais potente, mais sustentável. Então, eu queria que vocês, ao apresentarem os casos de vocês, se puderem, destaquem, de fato, se vocês concordam que tem um potencial maior, que é uma forma de atuação com potencial maior, e aonde talvez esteja o lado sombra e não luz. Tá bom? Matthew, com você. Obrigado, Gabi. E complementando sua introdução minha, além do meu trabalho do dia a dia em estratégia, eu cuido também de todas as nossas iniciativas de cidadania corporativa na Accenture na América Latina. Então, essa é a minha ligação com o tema. Então, vou falar um pouquinho sobre a nossa causa e a origem dela e a conexão dela e ao nosso propósito. Vou dar um pouquinho de contexto do porquê que eu acho isso importante, falar um pouquinho do que eu acredito que são as últimas tendências da nossa causa e dar alguns exemplos de projetos que a gente tem feito.
Accenture, o propósito dela é help the way the world works and lives. Esse é o nosso propósito já, acho que mais de 15 anos, nem sei a data. E cerca de 2010, a liderança da empresa, a gente já tem a Accenture Foundation há muito tempo, desde antes do IPO, e no nosso IPO, que foi cerca de 2002, a gente fez um compromisso de que parte dos nossos resultados fossem revertidos à cidadania corporativa, né, com a intenção de fazer o bem. Esse movimento, em 2010, a gente revisou nossos objetivos e criamos o programa que existe até hoje, que a gente chama de Skills to Succeed. Skills to Succeed, ou seja, habilidades para ter sucesso, né? E o nosso objetivo é ajudar 3 milhões de pessoas a conseguirem um emprego ou melhorar os seus negócios até 2020. Então, impactar 3 milhões de pessoas em geração de emprego e renda. Então, é uma causa essencialmente de geração de emprego e renda. E hoje, acho que 95% desses fundos que a gente destinou à Corporate Citizenship são para essa causa. Por que um pouquinho dessa causa, né? Nós somos uma empresa globalmente de quase 500 mil de pessoas, são, se não me engano, 470 mil pessoas. Então, a gente lida essencialmente com pessoas. Nosso business é um business de serviços e a gente emprega muito, né? Então, nós somos um grande empregador e a gente entende um pouco sobre o mercado de trabalho, né, em função disso. Além disso, a gente é um investidor muito grande em treinamento e capacitação. Então, a gente treina e capacita nossas pessoas. Isso tudo culminou naturalmente, da gente trabalhar justamente em geração de emprego e renda, ajudando a capacitar pessoas para que elas consigam o emprego, né? Então, isso é um pouco aí a relação desses temas. E a gente usa a tecnologia, que também está no nosso DNA, para alavancar nossas ações e fazer esse impacto ser maior ainda, né? Agora, esse é um esforço de cidadania corporativa totalmente separado do nosso esforço, por exemplo, de recrutamento ou um esforço de marketing. Quer dizer, e eu estou representando aqui nossa equipe de cidadania corporativa, que está aqui a Mari Zupolini e o Gustavo, que estão aqui junto conosco. E nós não temos, por exemplo, nenhum incentivo relacionado a engajamento. Nós não temos critérios de engajamento para a escolha de nenhum projeto. Não temos critérios nenhum de recrutamento, marketing, zero. Puramente são critérios relacionados à causa e o impacto social que o projeto que foi escolhido para receber fundos terá. Okay? Então, acho que quando você fala dessa pesquisa, minha leitura dessa pesquisa, das pessoas quererem quererem um impacto que não seja alinhado à estratégia, é mais ou menos nessa linha. Se você tiver uma ação de cidadania corporativa que for puramente self-serving, né, isso realmente não é exatamente cidadania corporativa, né? Então, esse é um pouco o assunto. Então, por exemplo, aqui dos nossos programas aqui no Brasil de Corporate Citizenship e geração de emprego e renda, a Accenture, per se, recruta, acho que 2%, 3% das pessoas oriundas desses programas. É uma minoria absoluta. Na verdade, a gente capacita para o mercado, né? Inclusive para concorrentes. Tá? Então, esse é falando um pouquinho do seu comentário inicial. Por que eu acho que esse tema é importante hoje na América Latina? A gente tem, todos sabem aqui dos desafios nossos em educação, né? Temos desafios enormes. Acho que além dos desafios de inovação em educação, a gente tem desafios do ponto de vista do estágio em que muitas das nossas indústrias estão, né? Que é um estágio que ainda tem uma série de funções que são muito repetitivas, muito rotineiras e que estão mais sujeitas a serem automatizados, né? Então, tem um tanto de produtividade, todo mundo fala de como baixa a produtividade no Brasil, né? Então, quando se fala em aumento de produtividade, né, se fala em fazer mais
com menos pessoas ou menos recursos, né? Então, a gente tem esse lado do desafio. Por outro lado, assim como, né, desde sempre, a tecnologia tem vindo, historicamente, melhorar o nosso mundo, né, trazer muitos benefícios, né, e muitos empregos novos, né. Então, a gente vê, historicamente, que a tecnologia tem uma força para o bem. E, hoje, se a gente olhar, tem uma série de exemplos de mercados de serviços ou tecnologias novas ou novos mercados que estão crescendo, né? Então, tem, por exemplo, toda a parte de wellness, né? O chamado wellness, né? O bem-estar, né? Então, muitas empresas, grandes inclusive, comprando empresas de comidas saudáveis. Aí você tem as bicicletas Yellow, que não deixa de ser correlacionado a esse assunto, né? As pessoas hoje andando mais de bicicleta. Então, tem muitos mercados aí de wellness, tem nossa população envelhecendo, tem mercados. Esses dias a gente estava vendo private equities investindo em mercados de serviços para idosos, né? Tem exemplos também de economia verde, né? Então, energia solar crescendo, tratamento de resíduos, e tem muita coisa de tecnologia também crescendo, que é um mercado que cresce muito. Então, tem o lado do desafio, mas tem o lado da oportunidade também. E assim, a gente vê o nosso papel um pouquinho de fazer essa ponte e ajudar justamente as pessoas a entrarem nessas ondas também de crescimento, gerar emprego nesses lugares. E quais são, então, as tendências que a gente vê do ponto de vista de habilidades individuais, falando do indivíduo agora, que são importantes nesse momento, dessa mudança? E a gente fez um estudo ano passado que a gente identificou 6 habilidades individuais que são importantes para isso, para esse mundo, né, que a gente está vivendo agora. Agora, são habilidades que a gente não tem as respostas de como, né, como transformar ou capacitar, ou dar essas habilidades para as pessoas, mas a gente sabe que são coisas que a gente tem que ir desenvolvendo e pensar em como fazer. Acho que o primeiro é ser colaborativo, quer dizer, colaboração está cada vez mais importante para você conseguir fazer alguma coisa, né? Então, o exemplo mais comum é tudo é crowd hoje, é crowdsourcing, é crowdfunding, é crowd não sei o que lá. O poder de você colaborar e conseguir chegar a um resultado é impressionante. Então, colaborar com pessoas, e quem vocês devem ter ouvido falar de métodos ágeis, né? Método ágil começou muito em tecnologia e hoje nós estamos falando de business agility muito com nossos clientes. Business agility é uma forma de trabalhar no negócio inteiro, não só em sistemas e tecnologia, com métodos ágeis, mas na empresa como um todo. E método ágil, ele requer que você trabalhe colaborativamente, né? Colaboração é a chave. Então, a gente vê, número 1, colaboração. Número 2, habilidades e conhecimentos em tecnologia. E aqui não significa necessariamente que todo mundo vai ter que saber programar. Não seria realista. Mas ter familiaridade com tecnologia, saber usar a tecnologia está cada vez mais importante, né? E você entender o papel da tecnologia naquilo que você faz, cada vez mais importante. Em terceiro lugar, a habilidade de criar e resolver, né? Você tem cada vez mais as habilidades rotineiras, repetitivas, sendo feito ou por máquinas, ou computador, etc. A diferença do ser humano está na resolução do problema, né? Então, esse é uma terceira habilidade. Uma quarta, que a gente dá um nome em inglês de learn to earn, tá? Que seria traduzido mais ou menos como aprender a gerar o seu próprio sustento. O que é isso? O mundo de relações trabalhistas está mudando, né? Já vem mudando há muitas décadas, né? Antigamente talvez tivesse um emprego a vida inteira, isso já é uma tendência muito antiga. E hoje a gente vê isso continuando. Quer dizer, você pode ter um emprego fixo durante um tempo, depois você faz um projeto com começo, meio e fim definido, depois você faz um trabalho temporário, depois você volta a um fixo, e nesse período você tem que ser quase que um empreendedor de si mesmo, né? Então, você tem que se vender, e esse é o que a gente chama de learn to earn. O quinto que a gente identificou é é quase que uma mentalidade de crescimento pessoal, né, e profissional. Se você não tiver uma curiosidade para continuar se desenvolvendo, muito difícil você continuar relevante para a empresa que você está ou para quem está te contratando.
E, no final, sexto, você tem que se especializar em alguma coisa. Isso significa, às vezes, mudar, inclusive, e ter algum diferencial que você possa oferecer para quem está te pagando. Então, esses são os skills, nesse contexto que eu comentei, são os skills, as habilidades que a gente acha que são cada vez mais importantes. E eu queria finalizar dando alguns exemplos de projetos que a gente tem feito, com várias ONGs aqui, então a gente tem várias parceiras, não sei quantas estão aqui na sala. A gente tem um programa grande com a Rede Cidadã e a Ser Mais, que chama-se Programa START, que é essencialmente focado em skills de tecnologia, né? Então, o programa START hoje, ela impactou mais de 1.200 pessoas, com skills relacionados à tecnologia. Tá? E aí é um pouco do que eu falei antes, que a gente chama de digital literacy. Tá? É entender de tecnologia, ter familiaridade com cloud, IoT, AI, entender o que são essas coisas e como elas se aplicam, não necessariamente ser especialista nelas. Entender, alguns casos, tem um pouco de programação também, você pode aprender Java, tecnologias mais profundas. Outro exemplo de projeto com a Reprograma e com a Laboratória, que tiveram foco mais em capacitação de mulheres, aí com mais de 170 capacitados. A gente tem um programa com a Aliança Empreendedora, que é uma parceria com o Santander, que também, aí, nesse caso, com foco mais em empreendedorismo, que capacitou mais de 2.000 empreendedores, 1.200 dos quais, 1.100, perdão, que reportaram um aumento no seu faturamento depois dessa capacitação. Esses indicadores que eu estou dando de propósito, porque a gente exige isso quando a gente faz nossos projetos com nossos parceiros ONGs. E a gente faz também, o último exemplo que eu queria dar é um de pro bono, né? Quer dizer, além dos projetos de doação em troca desse impacto social, desse compromisso de fazer impacto social, né? Esses exemplos que eu dei, tem exemplos de projetos pro bono, que a gente entra para melhorar a gestão da ONG. Né? O exemplo mais recente talvez seja o Gerando Falcões, onde a gente entrou para ajudar na estruturação do planejamento de crescimento deles. Então, esse é um pouquinho nossa causa, nossos projetos e como a gente vê essas habilidades evoluindo agora no tempo. Obrigado. Muito obrigada, Matthew. Eu vou passar diretamente para você, Ju, para a gente garantir tempo de discussão no final. Já entendi o feedback. Então, tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Juliana. Eu estou de volta aqui ao Brasil há 20 anos. Há 20, que quiser, como sinto, né? Mas são só 20 meses. Eu represento a P&G. Talvez vários de vocês não conheçam com esse nome, mas eu espero que conheçam como Gillette, Pampers, Pantene, Oral-B. Se a gente está fazendo um bom trabalho, eu espero que esses produtos estejam na casa de vocês. E voltando para o Brasil, óbvio com responsabilidade de crescer o nosso negócio, mas nós temos um projeto Brasil. E esse projeto Brasil não é só crescer essas marcas lindas, mas é realmente aproveitar uma empresa que há 180 anos, pouco mais do que 180 anos, nasce e vive com propósito, crescer fazendo bem também aqui no Brasil. Então, nesses 20 meses, que às vezes parecem 20 anos, tenho certeza que vocês concordam comigo, eu tive o prazer de conhecer pessoas maravilhosas, como a equipe da United Way, aqui com a Gabi. Eu já encontrei o pessoal do Instituto Ayrton Senna, que também trabalha conosco, e mais recentemente o pessoal da Unicef, porque não sou eu, mas os 3.500 funcionários que diretamente eu represento na P&G, realmente estamos comprometidos a crescer, mas crescer fazendo bem e melhorando a vida das pessoas. Que é assim que uma empresa com 180 anos sobrevive e se reinventa. E a primeira ideia que eu queria compartilhar com vocês, e eu acho que é um aspecto, Gabi, em cima da pergunta que você fez, onde vocês podem ajudar muito, propósito não é responsabilidade de uma área separada, é parte integral da nossa estratégia. Inclusive, há alguns anos, a companhia fez uma escolha de portfólio e algumas categorias
nas quais nós não poderíamos entregar produtos superiores, cuja superioridade era visível e melhoraria a vida no dia a dia, foram vendidas. Hoje em dia, sucesso não é somente, como foi dito pelo Rui, eu ganho e alguém perde. Tem um potencial maior, e a gente sabe que 80% do nosso resultado vem de crescer a torta como um todo. No nosso caso, crescer as categorias como um todo. Então, isso é muito verdadeiro. Mas talvez essa quarta geração sobre a qual você falou, Gabi, esteja descobrindo exatamente qual é a vocação, dentre tantas as áreas de propósito e impacto social, que é autêntica ao seu negócio. E a estratégia da indústria em que elas atuam. Nós vendemos bens de consumo. Então, para nós, não somente a gente está preocupado com os colaboradores, não há a menor dúvida que isso é super importante, e eu não posso ousar falar para fora se dentro de casa estou precisando de reforma. Mas como isso é uma verdade para a P&G há muitos anos, a gente já se sente na posição de estar buscando impactar a nossa cadeia produtiva e, inclusive, impactar a sociedade. Nós temos, sim, uma agenda de cidadania que nos ajuda a ter um norte, uma consistência. Afinal de contas, é uma empresa em mais de 130 países. E ela trata de ética e responsabilidade, impacto de comunidade, sustentabilidade, equidade de gêneros, diversidade e inclusão. Então, é muito ampla, mas ela vem para a vida através da estratégia de negócio. Ela é medida pelas métricas de sucesso do negócio. Ela não é aquele item da agenda que vem por último. Ela é prioridade para mim. Ela é parte do meu projeto Brasil e das minhas pessoas. Eu posso dar vários exemplos. Na parte de impacto de comunidade, nós optamos por educação. É onde a gente trabalha mais perto, principalmente com a United Way e o Instituto Ayrton Senna, porque a gente sabe que a educação é tão importante, como já foi dito pelo Rui, foi dito pelo Matthew, não trabalhando só os jovens que entram na empresa, mas começando pela primeira infância. Sustentabilidade, muito investimento. Mas talvez os exemplos em diversidade e inclusão, e como as marcas trazem isso para a vida, porque eu vendo marcas que performam bem, mas eu vendo marcas com as quais eu espero muitos de vocês tenham um bom relacionamento. Senão vocês podem me contar, e a gente vai tentar resolver. Em diversidade e inclusão, tem um projeto que o meu time trouxe, que eu tenho muito orgulho. Ele foi feito com uma ONG global chamada We Connect, e basicamente ele fala de capacitação de fornecedores. A empresa se comprometeu globalmente em dedicar $2 bilhões de toda a nossa verba de compra para empresas cuja propriedade seja de mulheres. Porque eu não sabia, mas só 1% da verba de multinacionais vai para empresas cuja propriedade é de mulheres. Embora nós sejamos 66% da força de trabalho. Então, na P&G, nós já temos 50% do quadro de mulheres, 40% gerencial no Brasil, mas a gente pode ir um passo além. E esse programa, a gente capacita empresas cuja propriedade seja 51% ou mais de mulheres. E depois, numa condição de igualdade, dá acesso à concorrência. No final, é uma meritocracia. Eu, como mulher, posso dizer, e tenho certeza, se eu pergunto para todas, ninguém quer protecionismo. Mas o acesso em boas condições é o primeiro passo. Então, é um trabalho muito lindo. São 139 empresas que já foram beneficiadas, 25 aqui no Brasil. Então, é mais do que falar, é fazer, e, nesse caso, impactando realmente a nossa cadeia produtiva. Não é custo maior, é custo melhor, porque quanto talento que simplesmente a gente não conhecia e não tinha acesso. E eu posso falar para vocês, o engajamento do funcionário
não era 70%, não era 100%, é 300% numa realidade como essa. E depois, eu acho que a situação na qual esse exemplo e essa integração do propósito com a estratégia vem mais para a vida na minha indústria é na voz das nossas marcas. Só que no Brasil a gente está presente em 93% dos lares, pelo menos um dos nossos produtos. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu trouxe um exemplozinho, se der tempo a gente mostra os vídeos, se não, no break, de uma marca que é muito perto do meu coração, é a marca, na verdade, carro-chefe nesse trabalho globalmente, que é a marca Always. É uma marca de absorventes. Então, os homens respirem fundo, tá? Não vou falar de nada que deixe vocês desconfortáveis, porque a marca, inclusive, não nasceu há 35 anos para fazer gerenciamento de fluidos. Ela nasceu para trabalhar a confiança das meninas e das mulheres. Ela é a marca líder mundialmente. E desde que ela nasceu, faz 1 bilhão de meninas no mundo que faz parte do nosso currículo de educação e de confiança. São milhões de absorventes doados todos os anos para meninas menos favorecidas. E não só isso, mas através da nossa voz, eu falava da nossa experiência na Índia, na Arábia Saudita. Às vezes a indústria é a porta, é a voz para trazer algumas discussões para mudar a sociedade. E foi o que a gente fez com essa marca muito especial, muito perto do meu coração, que é o exemplo para toda a P&G. Então, esses são alguns pensamentos. Eu acho que esse grupo e o fórum é de um valor inestimável nessa conectividade, de trazer diferentes partes juntas e ajudar a nós, empresas, a achar a vocação que seja verdadeira e autêntica. E como nós podemos fazer esse impacto social dentro de cada uma das indústrias. A minha é muito diferente da do Matthew, embora sejamos parceiros, a conseguir um impacto, como a Gabi sempre me fala, grande e estratégico. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo aprendizado. Bom, gente, então a gente tem tempo para 2 perguntas. Já tem 2 mãos levantadas, são vocês 2, então, por favor, o microfone. Alô, alô. Tudo bem. Tá Oi, ótimo. tudo bem? Eu sou o Renato, do Social Good Brasil e também da Devir Consultoria. E há umas semanas atrás foi lançado, o grupo de corporações americanas lançou um novo statement do papel da corporação para a sociedade, que reviu o statement original, que dizia que, basicamente, o papel de qualquer empresa para a sociedade é gerar lucros. Refletindo o que Milton Friedman defendia nos anos 70. E agora eles acrescentaram 4 novos pontos ao papel da empresa na sociedade, que tem a ver com tratar os funcionários de uma forma correta, tem a ver com trabalhar com a comunidade, incluindo esses elementos como elemento intrínseco de valor de qualquer produto. Coincidentemente, a Accenture e a Procter & Gamble assinaram esse statement. Então, a minha pergunta é, como é que esse statement, como é que essa nova visão está sendo efetivamente incorporada no âmbito das empresas no Brasil, mas não no que ela faz para fora, e sim para o que ela faz para dentro? Como é que está sendo trabalhado com, por exemplo, o medium management? Como é que vocês estão trabalhando com gerentes, diretores, que no final do dia são cobrados pelo resultado que eles têm que dar, para que eles possam efetivamente incorporar esses elementos de valor que vão além de entregar a marca, mas também tratar bem funcionários, consumidores, etc. Como é que está sendo feito no Brasil a aplicação desse statement que foi assinado por vocês semanas atrás? Obrigado. Obrigada, Renata. Eu vou pegar a segunda pergunta, que aí eu já distribuo aqui para a gente economizar tempo. Buen día. Amaruliendo, SC Johnson, Venezuela. Quiero hacer una pregunta relacionada con el propósito. Muchas de nuestras empresas para las que trabajamos tienen propósitos que son muy rimbombantes, que son casi respuestas de mis universos respecto a mejorar el mundo, mejorar la forma de hacer el negocio para todo el planeta. La pregunta que quiero hacer para ustedes es cómo traducen ese propósito a las personas de más bajo nivel en la organización para que se conecten y ese 70% sea mayor y puedan estar realizando actividades de día a día pensando en un propósito que es bastante lejano. Gracias. Obrigada. Pequeno Príncipe.
Eu vou pedir, então, tanto para a Ju quanto para o Matthew, que eu acho que são perguntas mais próximas dos casos que vocês dois apresentaram. Quem começa? Ju, Matthew? Ju? Tá bom? Bom, muito obrigada pelas perguntas. Eu acho que elas nos ajudam na troca e na reflexão. Elas se complementam, porque o middle management e como a gente traz o propósito à vida para a organização é muito crítico. Eu vou dar duas ilustrações e ela não termina aí o nosso trabalho. A primeira é, nenhum talento é definido na minha organização só por resultado numérico. Nós avaliamos as pessoas em 3 dimensões. A gente fala que é o business, the organization e o stewardship. E em organization and stewardship, vem para a vida muito claro o propósito. E na estratégia de como uma pessoa entrega o business também. Eu estou numa posição privilegiada porque eu trabalho numa empresa onde o propósito já está muito claro e faz parte da estratégia. Mas é vivido na avaliação formal das pessoas, não só o que, mas o como. Não só no negócio, mas também na organização. Então, eu acho que essa é uma primeira resposta. A segunda pergunta do colega da Venezuela, adorei, você tem toda a razão. A gente trabalha bastante, e eu acho que são diferentes atividades. Como eu vendo produtos que são muito tangíveis, então, quando a gente fala o caso de Always, é muito simples, porque eu consigo mostrar para uma consumidora o produto que foi dado de graça numa comunidade carente. Eu consigo experimentar e dar para essa consumidora o currículo de educação. É nessa hora também que a agenda de cidadania ajuda a materializar de uma forma mais clara. Então, os programas, por exemplo, educacionais que a gente faz, no caso aqui do Brasil com a United Way, um dos grandes desafios que a gente trabalha muito com eles é justamente para aquele colega que trabalha no chão de fábrica, como a gente materializa o investimento, no caso dele e nosso, para a vida. Faz parte da comunicação e do diálogo. E, mais uma vez, cultura, o funcionário observa na sua coerência todos os dias. Como a gente toma a decisão, no que a gerência e na direção está dedicando o seu tempo, isso também ajuda a construir o propósito da sua empresa para eles. Muito obrigada. Duas perguntas, na verdade, que eu achei que tem uma conexão forte entre si, né? Que é propósito e, né, essa questão de para que existe a empresa. São perguntas que vão muito além, eu acho, inclusive, do assunto cidadania corporativa, né? Acho que essa parte é um componente, né? Eu acho que é assim. E como assim, o colega perguntou como a gente traduz para dentro da organização esse entendimento de que esse propósito está sendo buscado mesmo e que a pessoa está ajudando a melhorar o mundo, né? É ambicioso mesmo, super ambicioso. Eu acho que tem alguns componentes. Tem um componente que é para fora e tem um componente que é para dentro, né? Tem um componente para fora, tem a ver com ser um business responsável, né? E aí essa expressão de responsible business que está bastante em voga agora tem muito a ver com isso. Quer dizer, eu preciso ter ações para fora que realmente estão endereçando o meu desafio. No nosso caso, né, a gente alavanca a tecnologia para tentar mesmo melhorar a vida de todo mundo. É isso mesmo. E como que eu vou fazer isso? Eu estou buscando tecnologias que ajudem a saúde, a fazer uma operação remota, ajudando a achar tecnologias que vão treinar as pessoas para momentos de emergência. Tem uma série de tecnologias que são fantásticas para melhorar o mundo. E a gente trabalha nelas, e a gente tem que mostrar, e tem esse lado a gente ser responsável e dar, e tem um lado que é para dentro, que a gente treinar as pessoas
não só treinar, mas permitir que as pessoas sejam o melhor que elas conseguem ser, contribuam com os seus fortes. Então, a gente, pelo menos na Accenture, a gente busca entender os fortes, quais são as fortalezas do indivíduo, e a gente busca sempre trabalhar para melhorar esses fortes, essas fortalezas, e fazer com que as pessoas se sintam plenamente a serviço desses projetos que são mesmo para melhorar o mundo com tecnologia. Então, acho que é isso. Obrigada, Matthew. Obrigada. Rui, suas palavras finais. A gente ganhou 2 minutos, porque a sala de cima está atrasada para ir para o almoço. Então, o Rui vai fazer a fala final dele. A gente vai ter tempo para ver o vídeo que a Ju mencionou e que acho que é um bom jeito da gente encerrar essa mesa. Então, Rui, por favor, e depois a gente vai direto para o vídeo para ter tempo. Legal. Bom, eu queria terminar dando um exemplo nosso mesmo, como é que a gente trabalha com essas questões que vocês dois perguntaram internamente. Então, a gente é uma organização que tem um grau de autonomia altíssimo. As pessoas tomam decisão todo dia, internas e externas. Aliás, outro dia eu estava tentando pensar que decisões eu ainda tomo, não consegui lembrar de nenhuma, não vou nem falar muito isso, porque senão o pessoal vai perguntar quando é que eu vou me aposentar, né, já que eu não faço nada. Né? Então, a gente usa o nosso... Por exemplo, como é que você dá autonomia para as pessoas? Ou você faz uma lista de 50 requisitos, né, do que a pessoa pode ou não pode fazer, ou o que a gente faz que só tem uma regra. A gente pede para todo mundo, está escrito no cartão o nosso propósito, que é isso aqui, olha, ó, construir uma sociedade melhor, né, dentro da linha que você falou, construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um great place to work for all. Então, as pessoas só têm essa diretriz para tomar decisão. Então, você está diante de uma decisão a tomar, está diante de um cliente, de um parceiro, olha para a missão. Isso que você vai decidir, ajuda isso aqui? Se sim, vá em frente. Antes de fazer uma planilha Excel, tá? Porque o nosso modelo normal de tomar decisão é faz a planilha Excel, né? Ver se vai ganhar ou perder, e aí essa aqui é o contrário, tá? Você olha para o propósito, se ajudar, você fala sim. E depois você faz uma planilha para tentar ver a numerologia. Se você achar que não ajuda no propósito, fala não. E na hora que o teu chefe te cobrar, por que você não fez isso? Fala, porque não ajuda o propósito. Ponto. Então, só tem uma regra e a organização é extremamente autônoma. Né? Todo dia, todo mundo toma decisão. Por exemplo, a Maroca, ela entrou no Great Place há 14 anos atrás como faxineira. Hoje ela cuida da cozinha, das compras, das coisas. Ela tem um cartão de crédito da empresa. E ninguém fica controlando a fatura que ela usa. Ela toma a decisão. Né? E a gente confia muito nela e vice-versa. Então, assim, é legal que você perguntou, né? Mas, de fato, dá para você trazer um objetivo muito ambicioso para o dia a dia de qualquer pessoa dentro da organização. Tá? Então, obrigado aí pela oportunidade. Rui. Aqui. Com isso, agradecer muito aos nossos 3 convidados, Rui, Matthew, Ju. Infelizmente, nosso tempo é curto. Antes do vídeo, não consigo não dar um depoimento. A United Way é uma associação e muitas empresas fazem parte da United. A gente tem trabalhado com muitas dessas empresas que assumiram e que têm propósitos há muitos anos muito claros. E um diferencial que eu vejo como ONG que trabalha com essas empresas é o envolvimento da alta liderança, mas um envolvimento que está muito para além do cargo e da posição que tem na empresa. A gente vê o envolvimento dessas pessoas com as causas além das 8 horas de trabalho, né? Então, isso você nota nos posts nas redes sociais, nas causas que essas pessoas se envolvem e na escolha do investimento do tempo que essas pessoas não têm. Então, a gente vivencia isso e eu queria dar esse depoimento. Muito obrigada a todos. A gente vai ver o vídeo e encerrar. Obrigada, bom almoço. Só fiquem para o vídeo. Show me what it looks like to run like a girl. My hair.
Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can.